eu sou Larissa Nobre e esse é o nosso canal Advogateando, os primeiros passos do advogado. E hoje nós vamos falar sobre quais provas produzir num processo de divórcio litigioso. Como nós sabemos, o divórcio litigioso ele pode ser um litigioso com bens, sem bens, com filhos, sem filhos. Mas o divórcio em si, ele é um só. A separação em si, ele é uma só. Então, se uma das partes não quer mais viver com a outra, não existe mais esse negócio de eu não dou o divórcio, eu não assino. O juiz vai assinar e acabou, né? Acaba o processo na sentença. Porque ninguém é obrigado a viver com ninguém. Então, com base nisso, a única prova que deve ser devidamente produzida na audiência é explicar que não há possibilidade de conciliação de uma das partes, que uma das partes não está mais disposta a viver nessa união. Essa é a única prova necessária para uma audiência ou para um processo de divórcio litigioso. O resto, as demais coisas, elas serão discutidas não como divórcio, mas como bens ou como guarda, pensão ou qualquer outra coisa que esteja pensado, é como se fosse um acessório do divórcio, ok? Então, no divórcio litigioso ou em qualquer divórcio que seja, a única necessidade é de se provar que não há mais intenção de viver como marido e mulher, ok? Se isso acontecer, o juiz vai sim conceder o divórcio. Mas a gente não tem sempre só a parte mais fácil, né? Nós temos também as partes mais difíceis, que é o rito, que inclusive é diferente da partilha dos bens, ou a necessidade de escolher com quem a criança vai ficar. E aí nós vamos fazendo esse divórcio, né? Nós vamos produzindo as provas de acordo com o material que a gente tenha. Caso existam bens, os bens devem ser respeitados, né? A sua partilha dos bens devem ser respeitadas de acordo com o que está escrito na certidão de casamento. E aí nós temos a comunhão parcial, nós temos a universal, nós temos os que não se comunicam, enfim. Precisa produzir provas a respeito do patrimônio em si, para descobrir o que existe tanto de patrimônio, de bens, se muitos, se poucos, para que seja feita essa divisão, certo? Mas se existir os bens, claro, eles vão ser regidos conforme a certidão de casamento. Se não existir bens, não tem provas a produzir. Se existir crianças, o simples fato de existir criança já é prova suficiente de que há obrigações quanto à criança. Então, o pai ou a mãe tem a obrigação, certo? De prover a criança, de alimentar a criança. Então, será estipulado um valor de pensão dentro desse processo já, de acordo com a necessidade da criança e com as condições, a proporcionalidade de pagamento de quem vai ofertar a pensão. Essa é uma prova que pode ser produzida em audiência? Sim, essa é uma prova que pode ser produzida em audiência. Mas caso não seja produzida em audiência, nós temos aí julgados aceitando inclusive prints, né, fotos e documentos de redes sociais para provar que aquela pessoa que deveria estar alimentando o menor está ostentando, né, está saindo, está em festa, está gastando dinheiro, né, e isso serve sim como prova para que a gente tenha uma base de quanto calcular a pensão, ok? Se existir, por exemplo, a questão quanto à guarda da criança, com quem a criança vai ter o lar de referência, né? Com quem a criança vai morar, qual é a necessidade de produzir a prova? Em regra, né, muito comumente, né, a mãe é quem fica com a guarda da criança, né? A guarda que eu digo, o ponto de referência, o lar de referência fica com a mãe e o pai vai fazer os direitos de visita ou a guarda compartilhada. Em regra, também não tem muito o que produzir provas, porque o juiz ele vai analisar quem é a melhor parte para ficar com a criança, dando sempre o direito a quem não ficar com a criança de ter a visita, de ter
o direito do contato. Até porque, que fique claro, o direito não é do pai de ver o filho ou da mãe de ver a criança. O direito é da criança de ter contato com os pais, ok? Que se preserve sempre o que for melhor para a criança. Então é isso. No divórcio litigioso, nós não temos muitas provas a produzir quanto ao divórcio. Nós temos algumas provas a produzir caso haja menor, porque o menor ele precisa tanto do dinheiro, né, da pensão alimentícia, quanto da atenção, que isso é referente à guarda ou à regularização de visita. E temos também provas a produzir a respeito dos bens, caso hajam bens a serem partilhados. À medida que o divórcio, mesmo sendo litigioso, não tenha filhos e não tenha bens, também não tem provas a produzir. Apenas vai para a audiência, informa que não quer mais produzir as provas, que não tem interesse em produção de provas, porque a parte não deseja mais viver como marido e mulher. E aí a outra parte, infelizmente, vai ter que ir atrás de uma nova companheira e tentar superar esse divórcio, mas o juiz vai sim conceder o divórcio para as partes. Mesmo que ainda a outra parte não esteja feliz com essa decisão vai ser tomada pelo juiz e muito provavelmente será averbada. Bom, eu espero ter ajudado vocês. Quero que vocês se inscrevam nesse canal, me ajudem a divulgar, compartilhem esses vídeos se você gostou, dê o like, deixa sua contribuição aqui dizendo que gostou do vídeo, deixa um assunto que você queira que eu fale nos próximos vídeos e compartilha e me ajuda a divulgar o canal. Até a próxima!